Amém, queridos. Como o Zeias falou, nós falamos no domingo passado sobre a nossa visão, a visão da igreja, de uma forma sintetizada que eu tenho dito aqui na igreja sobre que nós queremos ser uma igreja que ama a Deus, que ama o outro e que serve o mundo. E eu quero continuar esse assunto, quero continuar falando um pouco mais, mas dando um pouco mais de ênfase sobre essa ideia do serviço. Nós, como crentes, alcançados pela graça do Senhor Jesus, chamados para servir, né? Servir ao reino de Deus. Então, eu queria dar essa continuidade, falar um pouco mais sobre isso, porque, afinal de contas, quando eu e você amamos a Deus mais do que tudo, quando nós amamos o próximo, quando nós amamos o outro, como a nós mesmos, o resultado é serviço. Via de regra, eu e você, quando nós amamos a Deus, amamos o outro, nós queremos servir. Então, é sobre isso que eu quero falar com você, à luz de alguns textos bíblicos muito interessantes. Depois que eu consegui abrir esse copo de água, que é inviolável. Pronto. Glória a Deus. Chegou a me dar sede até. Amém. Então eu quero refletir com você um pouco mais sobre essa importância da gente entender o nosso papel como servos do reino de Deus. E como que a gente pode fazer isso a partir da igreja, onde o Senhor nos plantou. Então, nesse texto que eu quero compartilhar com você, que é de Mateus capítulo 8, dos versos 14 a 22, nós vamos ver que a cura por Jesus leva ao serviço. Nós vamos ver que o serviço leva ao Jesus que cura e dá esperança para outras pessoas, mas também a gente vai ver aqui o custo de seguir a Cristo. Então, é um texto muito interessante e que eu quero que você preste bastante atenção para que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos por mais uma vez e orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir o Senhor dizendo. Então, Deus, em nome de Jesus, faz calar o meu coração, faz calar a minha mente, o meu intelecto, aquilo que vem de mim, Deus, em nome de Jesus, faz calar, e que fale apenas o Teu Espírito, Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, que o Teu Espírito encontre aqui ouvidos atentos, corações abertos, para receber a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor tome cativa nossa mente e nosso coração nessa manhã. Que nenhuma distração nos impeça de ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, eu queria que você lesse comigo os primeiros versos. Então, Mateus capítulo 8, versos 14 e 15. Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A primeira coisa que a gente aprende aqui, com esses dois versículos, é que alcançados e curados servem a Deus. Aqueles que são alcançados por Jesus e curados por Ele, servem. Você já se perguntou para que você foi alcançado e salvo por Jesus? Por que Jesus resolveu alcançar a sua vida e salvar você? Jesus nos diz em João capítulo 15, verso 16, o seguinte, ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça.
Então a gente vê Jesus chegando aqui à casa de Pedro, tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Tempos atrás, nós falamos aqui na igreja, tivemos uma série bem longa, que se chamava Jesus Chegou Lá em Casa. Quem que lembra dessa série? Jesus Chegou Lá em Casa. E aí nós tivemos algumas mensagens das vezes que Jesus chega na casa de alguém. Se eu não me engano, são 11 vezes que a Bíblia nos evangelhos cita Jesus chegando na casa de alguém. E a gente explorou essa temática. E essa série falava de como a presença de Jesus era transformadora, de como Jesus chegava nessas casas e algo maravilhoso acontecia, a transformação daquelas pessoas que recebiam Jesus ali. Nesse caso, ele chega na casa de Pedro e encontra a sogra dele doente. Se eu não me engano, acho que esse texto também foi usado nessa série. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Se Jesus chegasse na sua casa hoje, o que ele encontraria? Se ele batesse lá na sua porta de surpresa, dizia: "Oh, tudo bem, vim aqui te fazer uma visitinha." Aí você falou: "Puxa, mas sem avisar?" Pois é, eu não gosto, eu não tenho WhatsApp, então resolvi vir de surpresa. O que ele encontraria? Será que teria alguém doente? E aí necessariamente não precisa ser uma febre, né? Pode ser outro tipo de doença. Será que teria alguma coisa doente? Alguma situação ruim? É uma coisa que a gente precisava refletir um pouco. Se Jesus chegasse na nossa casa hoje, o que ele encontraria? E o que é de mais extraordinário é que cada um de nós, quando saímos por essa porta aqui e irmos para a nossa casa, adivinha, Jesus vai estar lá com a gente. E absolutamente nada que há lá dentro das nossas 4 paredes está oculto a Ele. Ele sabe exatamente. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que quando Jesus chega, a luz dele brilha. E tudo que está escuro, tudo que está oculto aparece. Só que às vezes a gente mantém algumas portas fechadas na nossa vida, dessa casa. E a gente não permite a entrada dele. E a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso ao longo dessa mensagem. Então veja que Deus ele não escolhe a quem nem onde fazer sua obra. Ele é capaz de operar um milagre até mesmo em circunstâncias como essa, na intimidade de um lar. Provavelmente ali naquela casa estava ele, a sogra doente, a esposa de Pedro e os discípulos. Poucas pessoas. E Jesus não precisa de holofotes, não precisa de plateia para fazer absolutamente nada. Então o Senhor ele pode operar os seus milagres em qualquer circunstância, com qualquer pessoa. E foi assim com a sogra de Pedro. E aí o texto diz que Jesus toma ela pela mão e a febre deixa aquela mulher instantaneamente. Jesus se aproxima dela, Lucas vai dizer que ele se inclina sobre ela, pega na mão dela e nesse instante a febre vai embora. A cura se dá pela presença e pelo toque de Jesus. Qualquer enfermidade, qualquer aflição, qualquer angústia que assola a nossa alma, só pode ser curada com o toque e a presença do Senhor Jesus. Qualquer. Não há absolutamente nada que seja páreo à presença e ao toque dele. Mas para isso é necessário proximidade. Para isso é necessário intimidade. Pedro permitiu que Jesus entrasse na casa dele e entrasse nos aposentos onde estava a sua sogra.
Muitas vezes nós queremos que Jesus faça tudo o que a gente quer, mas desde que ele se mantenha com uma certa distância, que ele não se aprofunde muito. Vai que ele não gosta do que ele possa ver. Ou vai que ele encontre alguma coisa em nosso coração que a gente vai ficar um pouco constrangido dele saber. O fato é esse, que às vezes a gente quer que Jesus faça um milagre, opere maravilhas na nossa vida, mas se puder fazer à distância, assim como ele fez lá com o empregado do centurião, uma só palavra e ele será curado. E aí ele vai e encontra o empregado curado. Às vezes a gente quer isso. Jesus, só falar. E aí as coisas se resolvem aqui. Não precisa vir, não precisa intimidade, não precisa chegar muito perto. Só os benefícios dos milagres já está bom demais. Entenda que a principal cura, meus irmãos, para mim e para você, é a do nosso pecado. Embora a gente tenha aflições, embora a gente tenha dores, embora a gente tenha coisas que nós queremos que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor sare, que o Senhor afaste de nós, a principal coisa que nós precisamos do toque e presença de Jesus é contra o nosso pecado, para que o nosso pecado seja perdoado e dissipado de uma vez por todas da nossa vida. E é só Ele quem pode fazer isso. Diz aqui que ela se levantou e passou a servi-lo. No momento em que ela é curada por Jesus, a primeira coisa que ela faz é servir. A resposta dela ao toque e à cura de Jesus foi passar a servir imediatamente, tanto ao Senhor quanto aos discípulos que ali estavam. Quantos ainda estão impossibilitados de servir, mesmo sendo já libertos ou curados pelo Senhor? Mesmo que já tenham tido um encontro com o Senhor, quantos ainda estão impossibilitados de servir? Quantos tiveram um encontro com Jesus de verdade, que lhe trouxe cura, que lhe trouxe libertação, que lhe trouxe salvação, mas que não servem por N motivos? Já parou para pensar que Deus não nos alcança e não nos cura para a gente ficar estagnado, parado, sem produzir nada? Já parou para pensar que não faz sentido algum Jesus curar, libertar a gente, nos sarar das nossas feridas, quebrar as correntes que nos aprisionavam no pecado e deixar a gente sentadinho num banco de uma igreja, sem produzir nada para o reino? Faz sentido isso? Faz sentido eu e você ficarmos só nos alimentando de boas pregações, de boa música, ler a Bíblia de vez em quando, ou quem sabe fazer um plano de leitura bíblica anual, mas não produzir nada? Faz sentido? Paulo, ele destrincha um pouco mais essa coisa do produzir frutos que eu li no início de João 15. Ele fala que produzir frutos significa ter um caráter santificado. Assim como ele diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito, que é produzido em nós pela presença do Espírito Santo, quando nós permitimos que ele guie a nossa vida. Então, o fruto do Espírito é evidenciado em nós através das virtudes que estão lá. Um caráter cristão santificado. Paulo também fala que frutos podem ser as boas obras, como a misericórdia para com os pobres, quando ele diz isso lá em Romanos capítulo 15, verso 28. E ele também fala que frutos podem ser conversões, pessoas que se achegam a Cristo por causa do meu e do seu trabalho. Quando Paulo expõe o seu desejo de pregar em Roma, lá em Romanos 1, capítulo 1, verso 13, quando ele diz assim: eu quero ir aí para conseguir algum fruto entre vocês, como também
entre os demais gentios. Então, produzir fruto, que Jesus se refere no capítulo 15 de João, para Paulo, portanto para a Bíblia e portanto para nós, significa termos um caráter santificado, realizarmos boas obras e pregarmos o Evangelho, quando pessoas são alcançadas. Então, se você já teve um encontro real e transformador com Jesus Cristo, o processo de cura das suas feridas e, principalmente, o processo de perdão do seu pecado já está em pleno andamento, já está acontecendo. Logo, a pergunta urgente para mim e para você nessa manhã é: o que me impede de servir a Deus a partir da igreja onde Ele me plantou? Quais são os empecilhos? Quais são as dificuldades que me impedem de servir? Eu me lembro que conversei com uma pessoa certa vez, e essa pessoa me dizia assim: eu servi numa igreja há muitos anos, eu trabalhei no ministério tal, todos os ministérios possíveis da igreja, ela havia trabalhado. E aí aconteceu alguma coisa lá que ela se chateou com o pastor, saiu da igreja, foi para uma outra igreja, e ela estava naquela igreja há outros tantos anos, coisa de 5, 6 anos, sem nunca ter servido em absolutamente nenhum ministério. E aí eu perguntei: mas como você... O que aconteceu? Por que você... olha, a decepção foi tão grande na outra igreja que eu não quero mais me envolver. Meus irmãos, isso é de uma falta de conhecimento da palavra de Deus tremenda. Porque nós não somos chamados aqui pelo pastor. Por favor, não entenda que quando eu estou pregando aqui sobre serviço, e lá o pastor, lá vem o pastor, deve estar faltando gente lá no Ministério Infantil, e tá. Deve estar faltando gente lá no som, e tá. Deve estar faltando gente no louvor, e tá também. E aí ele prega sobre serviço para ver se consegue arrumar alguém aí para ajudar. Meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, não entenda isso. Porque é o Senhor Jesus que nos ensina aqui a respeito do serviço. É Ele quem nos diz aqui, através da sua palavra, que eu e você precisamos ser servos. E Ele não diz por dizer. Primeiro Ele deu exemplo. Se você se lembra, Ele deixa a sua glória e assume a forma de servo. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Tanto eu quanto você precisamos fazer da mesma forma. Então, você pode servir nos mais diferentes ministérios da igreja. Alguém, mas está tudo completo aí, o pessoal está trabalhando, estou vendo aí o movimento e tal. Meu irmão, sempre cabe mais um. Ministério infantil, como eu disse aqui, tá tudo bem, né? Ministério infantil, eu disse, precisa de gente. O som, o Fábio, sempre precisa de gente ali para ajudar na mesa de som, na projeção, na transmissão. A mídia, o pessoal da mídia precisa de gente para ajudar com as mídias sociais da igreja, para fazer os banners de divulgação, essas coisas. O acolhimento precisa de gente. Você ouviu aqui o testemunho da Andressa e do Christian, do quanto o acolhimento foi importante para a vida deles. Precisa de gente lá para receber as pessoas. A diaconia precisa de gente para fazer o cafezinho, para ajudar a abrir as portas. Hoje de manhã ali não tinha chave para abrir as portas das crianças. Alguém precisa estar de olho nisso. Eu me lembro uma vez que um pastor falou assim: eu quero uma igreja agora que seja igual a igreja de Atos, sem liderança, sem nada dessas coisas, e a gente está aqui, uma comunidade cristã, tudo vai. E aí ele plantou essa igreja, ninguém era de ninguém, não tinha pastor, e de vez em quando um subia, pregava, o outro fazia o louvor e tal. Um dia, acabou o papel higiênico do banheiro. E aí alguém falou assim: acabou o papel. Quem vai comprar? Aí se institui um ministério, né?
precisou de alguém para servir ali. Não tem jeito. As coisas funcionam assim. As pessoas trabalham para o bem do todo. As pessoas contribuem para que o todo aconteça. Então, às vezes, a gente olha o culto acontecendo e fala assim, está tudo bem, está tudo acontecendo, tudo transcorrendo naturalmente. Mas demanda trabalho, demanda esforço. E quanto mais gente tiver, menos pesado fica. Amém, irmãos? Os curados servem. Os alcançados por Jesus servem. A sogra de Pedro foi curada e passou a servi-los imediatamente. Que seja assim comigo e com você, irmão. Se eu e você fomos alcançados por Jesus e curados por Ele, sirva. A segunda coisa, eu quero que você leia comigo, versos 16 e 17. Diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que o serviço deve sempre levar a Cristo. O serviço não pode ser algo feito por ele mesmo, só porque existe a demanda. O serviço sempre precisa revelar Cristo. Tudo que a gente fizer, absolutamente tudo, se a gente fizer um cafezinho ali embaixo, o ato de se fazer esse cafezinho, quem faz o cafezinho precisa entender, esse café que eu estou fazendo precisa revelar Cristo. Precisa levar a Cristo. Parece bobagem, mas eu me lembro de alguns testemunhos de pessoas. Lembra quando a gente tinha um café no meio do culto? Aqui? Tinha gente que gostava, né? Eu também gosto. Nós tínhamos um momento de café no meio do culto. A gente tocava aqui, o louvor tocava, a gente descia para o café, tomava um cafezinho, conversava durante uns 15 minutos e voltava para a palavra. Foi assim até antes da pandemia. E eu sempre achava, puxa, mas esse café, será que é bom? Será que não é? Parece que quebra a dinâmica do culto e aquela coisa. Eu ouvi vários testemunhos de pessoas que foram tocadas por Jesus neste momento. Mas Deus é multiforme, tá, irmãos? Calma aí, calma. Deus tem outros meios. Não é porque a gente deixou de fazer isso que Deus parou de agir. Deus usa outras formas. Mas para você ver como atitudes que a gente tem de serviço podem revelar Cristo, desde que elas sejam feitas para Ele, por Ele. Então, o relato de Mateus aqui, logo após a passagem da sogra de Pedro, vai mostrar para a gente que depois da cura na intimidade do lar, há um movimento muito interessante aqui, e intenso de pessoas, buscando por Jesus. Diz aqui que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Barclay, ele vai dizer uma coisa muito interessante, ele destaca aqui que o amor de Deus que não tem hora para ser derramado. Ele diz assim: ninguém jamais incomodou Jesus, não tinha hora para atender os necessitados e não havia algum momento que ele poderia estar fora de serviço. Ou seja, qualquer um poderia chegar a Jesus a qualquer hora e receber ajuda. Jesus não tem aquele momento, você olha, gente, agora eu estou off, desliguei o celular, vou descansar. Com Jesus não tem isso. A palavra de Deus diz que Ele não descansa nem de dia nem de noite, que os seus olhos não se fecham e que seus ouvidos estão atentos à minha e à sua necessidade. Ele não é indiferente à minha e à sua necessidade a qualquer hora. Glória a Deus por isso. Como é bom saber que a gente tem um Deus que a
atende o nosso clamor a qualquer hora e qualquer momento, e o clamor de quem quer que seja. Diz aqui que ao final da tarde, ao cair da tarde, começaram a trazer um mundaréu de gente. Gente cheirosinha para a hora do culto, endemoniado. Você já viu endemoniado? A pior coisa que você pode ver na vida de uma pessoa é ela sendo possessa por um demônio. Eu já vi alguns. A coisa mais horrível que tem é alguém sendo possesso. Aqui diz que muitos foram trazidos até Jesus. É importante a gente ver duas coisas aqui. Primeiro, os endemoniados eram trazidos até Jesus. Essas pessoas, elas eram prisioneiras do diabo. Elas não tinham forças, não tinham disposição para ir até Jesus. Às vezes a gente convida algumas pessoas para vir à igreja e não vai, não tem jeito, não vem. E a gente, o que faz? A gente desiste delas. Mas a gente precisa saber que as pessoas que estão sob o domínio das trevas não têm força e não têm disposição para se achegar a Jesus. Elas precisam do quê? Que alguém as leve. Que alguém as leve até Jesus. Elas precisavam de alguém que trouxesse elas até Jesus. A segunda coisa é que os endemoniados eram muitos. Naquela época, haviam muitas pessoas opressas. Só naquela época? Ainda é assim hoje. Muitas pessoas são servas do maligno. Muitas pessoas servem as trevas. Jesus já disse em João 8, versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Logo, quem não segue, anda onde? Em trevas. E se ela anda em trevas, ela anda sob o domínio de quem? De Satanás. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, entenda isso, de que há pessoas nesse mundo, e não poucas, que precisam do meu e do seu serviço, de levá-las até Cristo, de levá-las até um encontro com Jesus, para que elas sejam curadas e libertas. Diz aqui que apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. O mais importante é que mesmo que os endemoniados tivessem que ser trazidos a Jesus, e que eles eram muitos, eles foram todos libertos. O que fica claro aqui é que nenhuma enfermidade, nenhuma entidade das trevas poderia ou pode sequer hoje se opor ao poder curador de Jesus Cristo. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Pela palavra. Eu posso imaginar a cena de todas aquelas pessoas endemoniadas e doentes, Jesus dizendo uma palavra: fiquem curados. E elas instantaneamente serem curadas pelo Senhor Jesus. A cura e a libertação acontecia pela palavra de Jesus e continua sendo. Ao pronunciar uma única palavra, os espíritos malignos fugiam da presença de Jesus. Jesus tem autoridade sobre todos os poderes do mal e sobre todas as e quaisquer enfermidades que possam existir. Veja aqui que não teve show, né? Jesus não ficou ali entrevistando o demônio. Quem é você? Qual que é o seu objetivo? Aí o demônio falava: matar ela. Então põe a mão para trás, de joelho. Não tem nada disso. É pela palavra do Senhor. Fiquem libertos. Fiquem libertos. Sejam curados. Porque a palavra de Jesus é poderosa, meus irmãos. A
palavra de Jesus está nas nossas mãos aqui. Ela tem esse poder. E se Ele disse que a palavra liberta, Ele não é mentiroso. Então ela liberta. É assim hoje, pois é pela palavra que nós somos libertos e limpos de todo o pecado. E ele diz aqui, Mateus, que é para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus se lembra com esse episódio da cura da sogra de Pedro e agora dessa multidão sendo curada, da profecia de Isaías 53, 4 e 5, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Mateus se lembra desse texto e ele diz: tudo isso aconteceu para que essa palavra se cumprisse. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. John MacArthur diz que Jesus tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, no sentido de que ele viu e sentiu o poder destrutivo da sua causa e raiz, que é o pecado. Jesus veio, ele se tornou homem, e ele sabe exatamente onde o nosso calo aperta. A raiz de todos esses males é o pecado. E por causa disso, pelo perdão dos pecados, Jesus leva naquela cruz do Calvário, sobre ele, todas as nossas dores e nossas enfermidades. E ao citar então Isaías 53, 4 e 5, Mateus revela que ele entendia que a morte de Jesus como um ato de submissão e de substituição também. Uma expiação, no qual Jesus foi ferido por nossas transgressões. Cada um de nós merecia estar naquela cruz, por causa dos nossos pecados, por causa da maldade que há em nosso coração. Mas Ele nos substituiu ali, Ele tomou o nosso lugar, Ele foi ferido por Deus em nosso lugar. Ele enfrentou a ira de Deus no nosso lugar. Ele suportou a punição por causa das nossas iniquidades. Meus irmãos, isso precisa ficar muito bem entendido. Quando a gente começa a pensar sobre, que bom, Jesus faz milagres, Ele nos atende, Ele nos socorre, aleluia, glória a Deus. Mas você precisa entender que eu e você não somos nem um pouco dignos disso. Que eu e você não somos nem um pouco merecedores disso. Eu e você temos isso por causa de Cristo, que tomou o nosso lugar, se fez indigno para que eu e você pudéssemos ser dignos. Portanto, o maior serviço que eu e você prestamos no reino de Deus é continuar trazendo os oprimidos, continuar trazendo os enfermos para Jesus, para que a obra redentora dele venha sobre cada um desses também. Não é possível, meus irmãos, que a gente esteja satisfeito que o nosso cônjuge, o nosso filho, as pessoas que estão mais perto da gente, se acheguem até Jesus e a gente cruza os braços e fala: agora estou sossegado. Meus filhos, minha esposa estão todos no Senhor, glória a Deus. Não é possível que a gente se contente com isso e ver o nosso vizinho indo para o inferno e vendo pessoas perto da gente sofrendo, doentes, porque ainda são prisioneiros das trevas. Não é possível que isso não mova o meu e o seu coração.
Não é possível que a gente se contente com as pessoas ao nosso redor sendo salvas e aqueles que estão um pouco distante de nós, que se virem. Não é possível alguém alcançado por Jesus Cristo e transformado por Ele pense dessa forma. O pecado está aí, meus irmãos, e leva todos os dias, muita gente para o inferno. Eu e você somos chamados a levar essas pessoas até Cristo, para que elas sejam libertas, para que elas sejam salvas. Por último, eu quero que você leia comigo, por favor, os versos 18 a 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Terceira coisa que a gente aprende aqui é o custo que há para seguir Jesus. O subtítulo da minha Bíblia aqui traz assim: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Estava tudo muito legal aqui, Jesus curando, libertando, salvando, todo mundo ali, agora sim, todos os nossos problemas estão resolvidos. E aí Jesus vem falar de custo. Que coisa, estava indo muito bem. Quando a gente vê o que Jesus fez aqui, né, nos versos anteriores, curou a sogra de Pedro, curou muita gente que era trazida até ele, nos enche de desejo de seguir esse Jesus. É esse que eu vou seguir. Pensando no quão bom é os benefícios de seguir a Jesus. E é interessante porque a teologia coaching que está por aí, tem muito pastorzinho coaching, pastorzinho no modo de dizer assim, por favor, não é uma forma pejorativa de dizer. Desculpa. Que para aqui, né? Que para nos benefícios só. Mas não fala do pecado. Pode perceber, se você acompanha esses pastores de YouTube, principalmente esses que trabalham muito com coaching, eles falam muito dos benefícios, mas eles não falam de pecado, de que você precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e seguir Jesus e abandonar os seus pecados. Eles não falam disso. Eles não falam que o custo para seguir Jesus é o que vem aqui a seguir. Eles não falam disso, porque é só glamour. Sabe aquela coisa? Você não é cauda, você é cabeça, aleluia. Calma, cuidado com isso, porque isso te leva para um lugar muito obscuro. Te leva para uma vida sem Cristo, te leva para o inferno, você achando que você está ok com Deus. Presta muita atenção nisso. Diz aqui que vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que eles passassem para outra margem. E a gente sabe aqui, meus irmãos, que no meio da multidão havia também aqueles que só queriam tirar proveito de Jesus, só queriam os benefícios. E Jesus sabia disso. Então chegava uma hora que ele, deixa eu ir para o outro lado, porque a coisa aqui já tomou uma proporção que ele não desejava. Então a gente sabe que no meio de tanta gente que fala de Jesus, que diz seguir Jesus, tem muitos que só querem os benefícios. Tem muitos que só querem as benesses, o glamour do seguir a Jesus. A gente sabe disso. Há anos a gente vê aí estrelas, né?
pessoas famosas dizendo que se converteram a Jesus, mas quando você vai ver a fundo mesmo, não tem conversão nenhuma. Você vê políticos dizendo que creem em Jesus, mas na verdade o objetivo deles é atrair voto, atrair atenção, atrair likes dos evangélicos, dos cristãos. Cuidado com isso, não caia nessa cilada. Tem muita gente, mas muita gente, que se faz de crente para enganar a mim e a você. E Jesus sabia disso. Então ele falava, deixa eu sair do meio dessa turma aqui, deixa eu ir para o outro lado. Mas um escriba se aproxima. E aí ele diz, mestre, olha só o que o escriba diz, né? Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Essa promessa aqui de vou seguir Jesus para onde quer que ele vá, provavelmente cada um de nós aqui já deve ter feito. É ou não é? Fala a verdade, se você já não falou um dia para Jesus, Jesus, para onde quer que o Senhor vá, eu também vou. Esse cara, ele era um escriba. Portanto, ele também era um intérprete da lei, alguém que conhecia a lei, conhecia a palavra. Mas aqui ele manifesta o interesse de seguir Jesus. Lembra que na semana passada a gente falou de um intérprete da lei, que o objetivo dele era pegar Jesus, fazer uma pegadinha para ele. Mas esse aqui parece que tem interesse de seguir Jesus. Mas a gente não sabe muito bem quais são os interesses por trás disso. É possível que de uma forma emocionada ele tenha visto tudo o que Jesus fez e aí ele decidiu dizer isso. Também é possível que muitos de nós decidiu seguir a Cristo movido por uma emoção, movido por algo que nos comoveu, que nos levou a, quem sabe, ver uma vida com Jesus legal de viver. E aí você deve ter pensado assim, puxa, por que não? E embarcou nessa jornada, sem calcular muito bem como ela seria. E não tem nada de errado nisso. Eu mesmo cheguei até ter um compromisso com Jesus, porque eu fiquei comovido com um coral, cantando. Eu já tinha uma vida cristã, mas muito rasa, muito superficial, mas um dia um coral cantando me chamou a atenção, eu fiquei emocionado com aquele coral, fui para a igreja. Na igreja eu fui discipulado, fui ensinado. Então não tem nada de errado nisso. Mas o problema é quando esse emocionalismo toma conta do seu coração e se instala, te impedindo às vezes até de conhecer a verdade, de se aprofundar nela, de conhecer a Deus de verdade. É interessante que a Bíblia nos convida a pensar de uma forma racional as coisas. Diz aqui que Jesus responde para ele: as raposas têm as suas casas, as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nem sempre nos mostra aqui que segui-lo é algo confortável, que é algo fácil. Frequentemente significa um grande custo seguir Jesus. Um sacrifício que não tem recompensa, que não tem segurança. Ao contrário das raposas e das aves aqui, Jesus não tinha um conforto do lar. Ele não tinha uma cama para dormir, talvez. Ele não tinha um pouso, ele não tinha um hotel para ficar nas suas jornadas. Por isso, seguir Jesus envolve sacrifício. E muitas vezes o sacrifício do conforto do lar. Ele se refere aqui a Filho do Homem, Jesus, e é um título que é dado para ele lá em Daniel, e é a forma mais comum com que ele mesmo como que ele se refere a si mesmo. Por 3 motivos. Primeiro, ele é o servo humilde que veio para perdoar os pecadores. Segundo,
Ele é o servo sofredor, cuja morte expiatória e ressurreição vai redimir o seu povo. Mas Ele também é o Rei glorioso. Ele também é o juiz que vai retornar para restabelecer o reino de Deus. Mas esse Rei glorioso não tem onde reclinar a cabeça. É por isso que todo crente que segue Jesus pode esperar ser tratado da mesma forma. Portanto, a vida cristã não é de facilidades. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã. A vida cristã não é de facilidades. Jesus nunca prometeu isso. Não é de conforto. Jesus também nunca prometeu isso. Diz aqui que outros dos discípulos lhes disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tem comentarista bíblico que fala que provavelmente esse discípulo que disse isso, queria se dedicar ao pai, ainda vivo, mas já idoso, nos seus últimos dias de vida. Deixa eu cuidar do meu pai até que ele morra, e aí eu posso seguir o Senhor. Outros dizem que o processo do funeral judaico demorava 1 ano. Tem todo um rito que eles sepultavam, depois tiravam a ossada e levavam para um outro lugar, e esse processo todo demorava 1 ano, e por isso que esse discípulo diz: olha, deixa eu primeiro cuidar desse processo todo e depois eu te sigo. Mas o foco aqui é outro. Embora Jesus defenda claramente que eu e você precisamos honrar pai e mãe, mas o chamado para segui-lo se sobrepõe a toda e qualquer outra lealdade que eu e você possamos ter. Então, quando Jesus chama, e ele nos chamou, cada um de nós, o chamado dele está acima de qualquer lealdade que você possa ter, seja com pai, com mãe, com esposa, com filho, seja com quem for, seja até mesmo com sua própria vida. Jesus já disse que ele não abandona pai, mãe, esposa, filhos, e a própria vida não pode ser meu discípulo. Então, tudo o que dificulta o comprometimento irrestrito para com Jesus e para com a família da fé precisa ser deixado de lado. A nossa dedicação ao reino de Deus, meus irmãos, deve ser total. Mesmo que isso implique em sacrifícios pessoais. Eu e você precisamos estar dispostos a colocar o chamado de Jesus acima de todas as outras prioridades que você tem na sua vida. Vou repetir. Eu e você precisamos estar dispostos a colocar o chamado de Jesus acima de todas as outras prioridades que você tem na sua vida. Então, meus irmãos, hoje a gente pôde aprender com Jesus sobre como aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Ele puderam experimentar a cura, a libertação, estando assim livres para servi-lo. Servi-lo com seus dons, com seus talentos. A gente viu também que a tarefa nossa é de levar a Cristo aqueles que estão ainda cativos e doentes. E que eles tenham, com isso, um encontro verdadeiro, íntimo, que certamente vai transformar a vida deles. E esse encontro é com Jesus Cristo. Por fim, nós aprendemos que seguir a Cristo não tem nada de glamuroso, mas tem um custo elevado. E o custo é de deixar as nossas prioridades de lado, para que Jesus venha sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que
nós possamos compreender que estamos a serviço do reino, uma vez que fomos chamados por Cristo, alcançados por Ele, libertos por Ele, curados por Ele, então estamos a serviço dEle. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender isso de uma vez por todas e nos colocar, Deus, à disposição do reino de Deus. Pai, nos ensina isso, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixa, Pai, ficar parados, estagnados, sem produzir absolutamente nada para o reino de Deus. Que nós possamos produzir frutos de um caráter cristão transformado, vidas sendo alcançadas, Pai, e de boas obras na nossa vida, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Que Deus de amor, que o Filho que se entregou naquela cruz por nós, e o Espírito que nos gera comunhão com Deus e com os nossos irmãos, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém.